Paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 18, do versículo 33 ao 37. João 18, 33 a 37. É um texto bem conhecido. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Esse texto ele é extremamente rico e ele está ambientado dentro de uma porção do livro, desse evangelho, que é conhecido como o livro da Paixão, porque conta justamente esse episódio dramático da vida de Jesus, da curta vida de Jesus, aproximadamente 33 anos. E a gente não tem como deixar de ser recorrente, para mim que devo estar pregando aqui muitas vezes e devo já ter dito algumas coisas parecidas com as que vou repetir nessa manhã. Então, portanto, para isso eu peço paciência de vocês, porque quem ouve geralmente se lembra até melhor do que quem disse. Então, eu já ouvi ele dizer isso outras vezes, está dizendo de novo, e eu peço paciência de vocês comigo por isso. Então, Jesus ele é esperado, e é esperado por toda uma nação. Toda uma nação espera a figura do Cristo, a figura do ungido, a figura daquele que vai libertar o povo da sua situação. E vai, consequentemente, instaurar um período de plenitude política, plenitude histórica, liberdade de ir e vir, direitos plenos dados ao povo judeu, porque eles acalentam essa promessa. E essa promessa, ela vem de uma pessoa que Deus enviaria, e essa pessoa teria algumas características. Dentre as características, ela tinha de vir, humanamente falando, da linhagem de Davi. E então, a pressuposição que se tinha é que Davi, como rei modelo do Antigo Testamento, e é lógico, os reis de Israel estavam somente no Antigo Testamento, porque a perda completa, a dissolução completa do que restava de alguma coisa política de Israel foi a queda do Reino do Sul. Com o término do Reino do Sul, aí houve a dissolução total de qualquer resquício político-governamental em relação ao povo de Israel. Desde então, o povo experimenta uma situação de falta de soberania política. E eu penso, durante o tempo que estudo a Bíblia Sagrada, que houveram muitos equívocos a respeito da posição de Israel. E eu acho que esses equívocos, eles foram principalmente pensados, gestados e concebidos pelo próprio povo de Israel. O povo de Israel olhava o funcionamento das nações ao redor
e estabelecia comparações com o seu funcionamento político. E por não entender o propósito de Deus para as suas vidas, e eu acho interessantíssimo quando a gente observa num texto de Êxodo, onde, se eu não me engano, é no capítulo 19 de Êxodo, onde a gente encontra um chamado de Israel. Chamado de Israel feito pelo Senhor. E esse chamado, eu me lembro que eu já mencionei aqui, mas é sempre importante voltar a esse chamado, onde o Senhor estabelece a posição de Israel. Versículo 6 do capítulo 19 de Êxodo diz: "E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo." Então havia uma função para Israel, e se você parar para pensar, nesse texto de Êxodo aqui não havia ainda a figura do sacerdote como instituição. Só que havia um conhecimento que era de senso comum acerca da posição de um sacerdote, porque as outras nações possuíam religiões e as religiões possuíam castas sacerdotais e sabiam qual era o papel de uma casta sacerdotal. Então Deus, ao chamar Israel e dizer que seria um reino de sacerdotes, colocou Israel numa posição de servir. Essa foi a posição colocada para Israel. Só que a posição das outras nações não era uma posição de servir, né? Os sacerdotes dentro da nação serviam a população no que diz respeito à religiosidade. Mas a nação em si, ela queria conquistar cada vez um território maior e ampliar o seu poder. Então, quando Deus diz que a nação de Israel vai ser um reino sacerdotal, Deus está designando Israel para desempenhar um papel muito diferente do papel das outras nações. Só que isso não foi entendido, como é comum acontecer entre nós. A gente não vive bem, muito embora a gente às vezes desconfie que algumas pessoas vivam dentro de uma bolha, né? E essa bolha imuniza essas pessoas da realidade. Então elas não têm contato com a realidade, consequentemente diz coisas que são completamente fora da realidade. A gente percebe isso também aí acontecendo. Mas o fato é que Israel deveria viver sob uma ótica que Deus prescreveria e não sob a ótica das outras nações, sob a lógica das outras nações. Infelizmente, como nós sabemos, Israel se tornou igual às outras nações, e eu penso até que se tornou pior, porque quando nós cometemos coisas que as pessoas que são ignorantes do ponto de vista do conhecimento de Deus cometem, nós somos piores do que as pessoas, porque as pessoas não têm esse conhecimento. Então elas não têm a obrigação de se comportar de forma tão nobre quanto a gente deveria se comportar, visto que nós temos um conhecimento que elas não possuem. Então, o estranhamento não é porque seres humanos fazem coisas erradas, não. Seres humanos erram porque são, né, por natureza, seres errôneos. Mas essa não é a questão. A questão mais séria é justamente o fato de quando seres humanos que conhecem a Deus cometem coisas piores do que as pessoas que não conhecem a Deus e ainda defendem essas coisas. E ainda acham que estão corretos por fazer essas coisas e ainda querem buscar até respaldo na Bíblia Sagrada para defender as coisas absurdas que fazem. Então, isso é realmente muito chocante e é bastante triste que haja entre nós, e a gente sabe que há em abundância esse tipo de postura e esse tipo de posição. E Israel, infelizmente, como todo mundo, misturado aos outros povos, se tornou como os outros povos. Deus queria justamente que Israel se comportasse de maneira diferente, e Israel se comportou de maneira igual, e foi pior, porque tinha o conhecimento das coisas de Deus, tinha o conhecimento da promessa de Deus, e ainda assim fez o que fez. Muito bem. E aí, acontecendo todas as coisas que os irmãos sabem no desenrolar da história bíblica, né, no desenrolar da história do texto bíblico, Israel então vai sofrendo as penalidades que Deus dissera que iria sofrer se caso incorresse nas coisas que Deus disse que não deveria ser feito. Essas coisas não poderiam ser feitas, e elas foram feitas, e em sendo feitas, Israel foi sendo punido de forma sistemática. Foi sofrendo reveses, foi sofrendo dificuldades e foi, infelizmente, perdendo toda a posição, né, que poderia ter ocupado,
e foi se tornando, em vez de se tornar protagonista da história mundial, foi se tornando cada vez mais o ator coadjuvante e foi sumindo, né, e foi se tornando alguma coisa atrás dos bastidores da história. E se encontra dessa forma até hoje, e Israel ansia, né, fica ansiando por essa libertação que ela pensa e imagina ainda hoje de forma equivocada do ponto de vista que a palavra de Deus nos mostra no Novo Testamento. Porque o Messias, né, o prometido, o Cristo já veio. Só que ele não veio dentro dos moldes esperados por Israel. Israel criou uma visão, né, uma visão messiânica, cuja visão messiânica não foi correspondida por Jesus Cristo. Jesus Cristo não correspondeu a essa visão messiânica. E se a gente vai estudar para conhecer esse tipo de posição, existem muitos teólogos que trabalham essa questão. Entre eles eu destaco o Oscar Cullmann, que fala na sua obra Cristologia do Novo Testamento acerca disso. Então, essa expectativa de Israel, ela foi frustrada paulatinamente, porque a leitura que era feita de Jesus não era uma leitura bíblica, era uma leitura com o óculos ideológico colocado sobre a Escritura para se olhar o perfil da pessoa. E Jesus Cristo não tinha o perfil que se esperava que se tivesse um Messias. E diante do que a gente assiste hoje, do que a gente vê hoje, em termos religiosos, Jesus não teria perfil hoje para estar nem na igreja evangélica. Não teria. Não teria um perfil que se enquadraria com a igreja evangélica brasileira. O perfil de Jesus Cristo é um perfil extremamente irreverente para a igreja evangélica brasileira. Sobretudo, a igreja evangélica brasileira, tanto na sua versão legalista, quanto na sua versão cult, quanto na sua versão irreverente. Eu acho que Jesus realmente não caberia. Não caberia não é por nada, é porque Jesus não cabe em nenhum esquema sistemático. Jesus não se prende numa teia, né, num esquema sistemático. E se eu acho, né, meio que impossível definir, às vezes, uma pessoa com uma palavra, definir Jesus é bastante complicado. E as pessoas têm pretensões de definir Jesus, seja de forma vulgar, seja de forma sofisticada, seja com uma forma que for. Então Jesus, ele desde sempre não se enquadra dentro desses perfis preconcebidos. E é da natureza de qualquer sistema criar esses perfis, essas doutrinas, essas regras, esses sistemas, e querer que se encaixe dentro desse sistema. E para se fazer isso, você só faz com violência. Você só faz violentando alguém dentro desse sistema. Você, para colocar ali, para encaixar ali, tem que exercer uma espécie de violência que pode ser violência simbólica, né? Porque quando se fala de violência, se pensa muito em violência física, que é violência, mas não é só a violência física que é a violência. Existe a violência simbólica. E a violência simbólica é tão vil quanto a violência física. E a violência simbólica, às vezes, ela é perpetrada de forma extremamente sutil. Só quem é violentado percebe a violência que sofre. As pessoas em volta não conseguem perceber. Então, eu diria que Jesus Cristo não se encaixa dentro desses perfis que se colocam hoje, né? E são muitos Cristos que nós vemos aí. De maneira que, quando alguém diz assim, Deus, eu pergunto, que Deus? Cristo, que Cristo? Cristianismo, que cristianismo? Fé, que fé? Eu pergunto mesmo, para mim. Para mim não basta dizer, cristianismo, Deus, fé, Cristo. Não quer dizer nada. Eu quero ver o desenrolar disso. Eu quero ver o desdobramento disso. O que é que isso realmente significa? Não quer dizer nada. Falar o nome de Deus, para mim, não diz absolutamente nada. O nome de Cristo, nada também. Porque Jesus falou, tem vários falsos cristos por aí.
Vocês vão encontrar vários aqui nessa freguesia. É só você sair por aí que eles vão ter aos borbotões, dizendo justamente o que vocês querem ouvir, estabelecendo soberania política para Israel, e a soberania política para Israel não chegou. Então, está cheio de gente aí para dizer exatamente o que vocês querem ouvir. Façam bom uso. Se sirvam bem, sem parcimônia. Então, assim, esse tipo de postura, ela sempre existiu. Está cheio de Cristo aí, falso Cristo, andando por aí, transitando, trazendo mensagem de consolo, levando vocês para a irrealidade. Entendeu? Está cheio. Então, sendo bem sincero com você, para quem tinha expectativas elevadas a respeito de si, Jesus era o menos provável de ser seguido. Dessa turma toda que se apresentava como Cristo no tempo dele, Jesus era o menos provável de ser seguido, porque Jesus chamava para a realidade, e a realidade é isso que nós escutamos hoje aqui de manhã. O irmão Cláudio, agradecendo a Deus pelos 89 anos da mamãe, e a outra pessoa pedindo oração por uma menina de 18 anos com câncer. Essa é a realidade. Entenderam? Essa é a realidade. A pessoa de idade vivendo e a pessoa nova sendo diagnosticada com uma enfermidade muito grave, que se não tiver a misericórdia de Deus em curso, se não acontecer alguma coisa, triste final. Essa é a realidade. E isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com qualquer um. Não tem blindagem para isso. Não existe blindagem para isso. Quem disser que tem blindagem está mentindo para você. E se você está lá numa igreja que diz isso, desculpa, mentira. É infantilidade, é mentira. É engano. Ninguém está blindado de nada. Ninguém está imune de nada. Não adianta. Você pode ser dizimista, ir na escola dominical todo domingo, você pode ser frequentador de culto, você pode ser tudo certinho, meu querido e minha querida. No dia que chegar a desgraça, ela vai bater na porta e vai entrar para dentro da vida e acabou. Essa é a vida real. Não adianta. A vida real é essa. A morte chega, a doença chega, o dissabor chega, a dor chega, o luto chega. Essa é a realidade, não tem blindagem contra isso. Então Jesus, ele chama para a realidade, não chama para a bolha, não chama para mentira, não chama para sedição, não chama para o engano de achar que vai ficar perfeito, que o negócio vai ficar bom, não. Ele chama para a realidade. E chamar para a realidade é um problema numa sociedade que não quer ver a realidade. De um povo entorpecido, enganado, manietado, sobrepujado, engodado, extremamente iludido, infantilizado, domesticado, dominado pelo discurso religioso que se diz em nome de Jesus, mas que de Jesus só tem um nome que é dito ali. Mas o discurso em si não corresponde com nada que Jesus ensinou, com nada que Jesus enfrentou, com nada que Jesus viveu, com nada que Jesus trouxe. Pelo amor de Deus, não é possível isso. Eu fico olhando essa polifonia de vozes que nós temos. É uma pluralidade. Isso é bom, eu acho até bacana que tenha mesmo um monte de gente falando. Só que eu fico pensando, será que o pessoal sabe separar o joio do trigo desse monte de vozes que se escuta? Eu sei que tem até alguém que gosta do meu estilo, Outros não gostam, e é um direito de qualquer um gostar ou não gostar. Mas a questão, deixa eu dizer para você, inclusive em relação a mim, não é você gostar do meu estilo ou deixar de gostar. A questão é saber se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. É uma questão que se decide sobre a vida eterna, sobre o destino das pessoas, então não adianta. Não é a questão, eu gosto do César Moisés, mas o César Moisés é irrelevante nesse negócio todo. Eu gosto do fulano, do cicrano. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, vamos romper com essa infantilidade de gostar. Não é a base do gostar, é a base da verdade. Entenderam? Então não é, eu gosto do estilo desse, eu gosto do ministério A, do ministério B. Pelo amor de Deus, é por isso que o pessoal continua mesmo no rasteirismo da vida. Continua mesmo no domínio, no tacão religioso de um monte de gente. Continua ali debaixo disso e vai ficar a vida inteira. Por quê? Porque é engodado por esse tipo de coisa. É claro que a gente gosta de ser bem tratado, é claro que nós devamos ser cordatos, educados, cordiais. Lógico, eu entendo tudo isso, eu acho que é importante, é bacana. Só que quando se pensa em verdade,
do ponto de vista da fé, não dá para titubear com isso. Não dá para titubear com isso. E eu fico pensando, né, quando eu olho para esse texto aqui, eu estava relutando com ele. Por que eu estava relutando? Aí você pode pensar, por que ele está relutando com esse texto? Porque a gente vive hoje numa situação muito difícil desse ponto de vista. Porque a pessoa que vive numa bolha, numa ilha de preservação religiosa, ela vai me ouvir hoje e vai dizer assim, o que esse cara está falando? Quem é esse cara? Esse cara está falando de quê? Ele está abrindo a Bíblia e está pregando desgraça? Não, eu não estou pregando desgraça. Pelo amor de Deus, eu não quero para a minha vida. Lógico que ninguém em sã consciência quer isso. E ninguém vai pregar uma teologia, né, do massacre. Ninguém vai pregar uma teologia da miséria, da dor, da angústia. Ninguém vai pregar isso. Não é isso. Mas é chamar para a realidade. É ter um choque de realidade. É dizer as verdades que nós não gostamos de ouvi-las, mas que precisamos ouvir, para que a gente não seja tomado de surpresa. E Israel se infantilizou dentro disso, se encastelou nessa promessa, esqueceu de perceber que havia, da parte de Israel, cumprimento também de papéis, para que essa promessa pudesse se concretizar. E se fiou completamente no caráter divino, que, obviamente, é um caráter sem igual. Deus é justo, justo à sua maneira, não à nossa, que, não é? Se nós fôssemos pensar a nossa maneira, Deus é injusto, não tenha dúvida disso. Por quê? Imagine só, eu já fiz essa comparação aqui em outras vezes, eu vou fazer de novo. Eu acho que é uma comparação extremamente chocante e revoltante, mas é a comparação que cabe dentro daquilo que a gente pensa acerca do caráter de Deus. Imagine só, você faz parte de um júri, num tribunal que está se julgando um homem que cometeu crimes hediondos, entre eles estupro de criança, e matou pessoas e fez diversas coisas terríveis. E não há dúvida, ele é réu confesso. O tribunal, o júri, votou em peso, unanimemente, pela sua condenação. Pena máxima. Então cabe ao juiz fazer o quê? Nesse caso, o juiz não vai arbitrar, ele vai impetrar a pena. E na hora que chega o veredito que ele vai ler, ele diz, esse cidadão está condenado pelos crimes que cometeu, esse cidadão ele é culpado de tudo que fez. Só que o juiz diz, apesar disso, eu o absolvo. Se você tivesse sentado num plenário desse, você ia protestar. Nós protestaríamos. Ou não? Ora, se ele é culpado, se ele é réu confesso, cometeu tudo isso, por que ele está sendo absolvido? É o que Deus faz com a gente. Apesar do César Moisés ser um pecador, apesar do César Moisés ser um miserável, eu o absolvo. E do nosso ponto de vista, Deus é injusto, porque ele deveria fazer eu ir para onde eu merecia ir, que é para o inferno. Você também. Ou está achando que você é bonzinho? Ou boazinha? Então, assim, presta atenção, desse ponto de vista, Deus é injusto. Então, ele é justo ao seu modo, não ao nosso. A nossa justiça não é régua para Deus. É a primeira coisa que a gente precisa pensar. Então, as nossas categorias de análise são extremamente tortas em relação a Deus. E se são em relação a Deus, por que seriam em relação ao discurso de alguém? Só porque eu acho bom ao meu ouvido, gosto do estilo, gosto do trejeito, gosto não sei do que, aí, isso então é legal, aquilo não é ruim. Meu Deus do céu, é o Evangelho. Então, por que Jesus Cristo é condenado, meus irmãos? Qual foi o crime de Jesus? O que ele cometeu de tão errado que ele precisava ser morto? É para cumprir a palavra de Deus. Esquece isso um pouquinho. Essa é a resposta mais fácil. Vamos analisar do ponto de vista da maldade perpetrada, né? De tudo que foi feito para que se chegasse a esse ponto. Vamos pensar isso. O que é que Jesus Cristo fez? O que é que ele cometeu? Qual foi o seu crime para que ele pudesse ser condenado? Pudesse receber pena capital? O que é que ele fez? Isso tem que mexer com a gente. Em primeiro lugar, Jesus não mexeu com questão política. Não mexeu.
Jesus não se intrometeu nisso. Jesus não veio para estabelecer um reino político, do ponto de vista humano. Não veio. Então isso já é um fato. Então esse crime, eles não podiam impetrar em Jesus, porque ele realmente não fez isso. Havia os falsos cristos que tentavam dar golpe de Estado, tentavam tomar, né, o poder do Império Romano, e logo era massacrado o falso Cristo, o falso Messias, juntamente com seu grupo que acreditava que chegou o tempo de plenitude para Israel. Então, isso aí era abafado rapidamente. Mas não foi essa a posição de Jesus. Jesus não fez isso. O Herodes está lá sentado, deixa ele lá, deixa aquela raposa lá. O Pilatos está lá na Fortaleza Antônia, deixa ele para lá. César está lá em Roma, deixa ele lá. Não tem nada com eles. A minha questão aqui é outra. O meu reino não é desse mundo, é outra coisa. Será que a gente entendeu essa parte do Evangelho ou não? A gente fica olhando, assim, o que está acontecendo, né? Porque você olha e vê que Jesus Cristo foi entregue pelos religiosos. Que vergonha! E não foi qualquer religioso, não foi um carola de igreja. Quem entrega Jesus é o pessoal dono do sistema. Mas assim, a natureza da gente, ela precisa ser domada pelo Espírito Santo. Eu tenho uma natureza um pouco forte, não parece não, mas eu tenho uma natureza um pouco forte. E eu fico assim, olhando aqui, se você olhar aqui, se você tiver com a sua Bíblia aberta, o versículo 28, dá raiva, sabia? Quando você olha um negócio desse aqui, você fica enfurecido lendo um negócio desse aqui. Dá uma fúria. Esse versículo 28 aí, do capítulo 18, deixa a gente enfurecido, sabia? Silas, deixa a gente chateado, não deixa? Vocês estão vendo aí o que está escrito aí, né? Eles foram levar Jesus para o Pilatos julgar, só que eles são tão santos assim, porque eles não podem estar na presença de incircuncisos, né? Romanos. Como ia acontecer a Páscoa, dali 2 dias, então eles, para não se contaminar, eles não entraram na audiência. Rapaz, os caras estão entregando um inocente para ser morto, mas para não se contaminar com o circunciso, eu não entro aí. Rapaz, olha, a religiosidade é uma droga. É a asepsia mais diabólica que existe, é a asepsia do legalismo religioso. Dá asco na gente, você está entendendo? De pessoa fazer maldade. Ele não diz uma palavra ruim, mas ele faz tanta maldade, perpetra tanta coisa ruim, tanta coisa diabólica, que o diabo senta para tomar aula com ele. Mas ele não diz uma só palavra torpe. Não sai da boca dele. Não, isso é impecável. Eu não falo. Só que as ações, os projetos, os planos são malignos. O teor de malignidade é altamente tóxico. O diabo toma aula. Você fica olhando assim. E isso veio de religioso. Ou seja, nós vamos fazer a Páscoa, então para não se contaminar a gente entrega, mas não entra lá na presença dele não, porque vai contaminar a gente. É mole? Você fica olhando assim, não é possível isso não ser visto, não é possível que as pessoas não vejam isso, não contemplem uma loucura dessa, não fiquem indignadas com um negócio desse. E aí eu, olhando para isso aqui, para a postura de Jesus, e com vergonha daqueles homens que diziam representar Deus perante a nação de Israel, né? O sacerdote e o sumo sacerdote, eles entregando Jesus para o Pilatos interroga e diz, olha, eu, ímpio, juiz iníquo, não vejo nenhum crime nesse homem que justifique condená-lo. Ímpio, meu amigo. O que é que esse homem fez? Não vejo nada. O cara é ímpio, o cara vai para o inferno. Mas ele tem lucidez, ele tem senso de justiça, ele tem tirocínio,
para perceber que não encontra naquele homem absolutamente nada que justifique o que eles estão querendo fazer com aquele homem. Vou mandar para o Herodes. Vocês estão dizendo que ele é galileu? Aquela jurisdição é de Herodes. Vou mandar ele para lá. Ele está na cidade aí, está em Jerusalém, manda ele para lá. O Herodes era todo supersticioso, achou que Jesus Cristo, né, achou até que fosse uma reencarnação de João Batista, ou uma volta de João Batista, um remake, né, sei lá eu. Então ele faz alguma coisa aí, alguma coisa mirabolante para eu ver se eu te solto. Ele nem responde. Manda esse camarada embora. Achei que ele era alguma coisa aí que podia me ameaçar. Inofensivo, manda embora. Mas o poder religioso quer tirar Jesus do caminho. Mas quer tirar Jesus do caminho por quê? Qual é o crime que Jesus cometeu? Depois da ressurreição de Lázaro, aqui no mesmo Evangelho de João, que é o único que conta esse milagre, você percebe por que eles queriam matar Jesus. Eles se reúnem e dizem, olha, é o seguinte: se esse homem continuar fazendo esses sinais, e ele faz muitos sinais, mas se ele continuar nessa escalada, vai acontecer o seguinte: o povo vai perceber que nós realmente não somos de nada, que nós somos mentirosos, que nós somos enganadores, que nós somos perversos, que nós somos realmente uma coisa que não deveria estar aqui. E os romanos vão vir e vão destruir o templo, e destruindo o templo, o povo não tem mais razão nenhuma de estar na nossa mão, debaixo da nossa tutela. Nós vamos perder tudo. Então nós temos que matar esse camarada, tirar ele do nosso caminho, porque ele está atrapalhando o nosso negócio. Que era um negócio, e muito rentável, por sinal. Então ele está atrapalhando o negócio, nós vamos tirar ele do caminho. É isso. É simples dessa forma. Não tem eufemismo aqui. É assim, você atrapalha o nosso negócio, nós tiramos você da jogada. Você vai sair da nossa frente. Nós vamos tirar você. É profilaxia, entendeu? Eu vou tirar. Vou limpar você do nosso caminho. Só isso. Mas Jesus não dizia nada, entendeu? Jesus dizia a verdade, curava pessoas, fazia o bem. Mas fazer o bem a pessoas que o sistema sempre condenou é o problema. Tem um amigo meu que ele diz uma coisa interessante. Aos religiosos, né, Jesus mostrava a face do leão. E aos pecadores, o rosto do cordeiro. E é verdade. Então o que eles não suportavam era isso. É que com eles, Jesus Cristo batia pesado. E batia pesado porque tinha que bater. Vocês não estão com a palavra na mão? Vocês não ensinam? Vocês não pregam? Vocês não dirigem? Vocês não guiam? Então, com vocês eu vou falar duro, eu vou falar em outro tom. Com o povão, com os inocentes, com os coitados, com aqueles que realmente precisam, reconhecem, a minha linguagem é outra. É a do perdão, é a do acolhimento, é a do abraço, é a da misericórdia. O meu discurso é outro. Então, a verdade de Jesus não podia ser suportada. Não podia ser suportada. Porque ela era sol, luz, que expõe tudo e todos. Não tinha como você se sentir perfeito diante de Jesus, cumprindo todo o legalismo do sistema religioso. Diante de Jesus você se sentia pecador. Lembram do mancebo de qualidade? Que a epígrafe diz, mas na verdade era um príncipe religioso e já era uma pessoa com certa idade, que ele diz que desde a mocidade ele seguia todos os mandamentos. Ele chega diante de Jesus com um ar todo arrogante. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Cumprir os mandamentos? Mas isso eu já faço. Mas falta uma coisa. A coisa que ninguém vê, mas Jesus vê. Ou seja, olhando para aquele homem, qualquer pessoa que não conseguia cumprir todo o sistema religioso se sentia extremamente pecador. E ele, poxa, esse homem já está no céu. Mas Jesus Cristo olhou, falta uma coisa aí. Então, o olhar de Jesus era o olhar que vê além dos nossos avatares, né?
Ele vê além. E graças a Deus por isso. Porque Ele sabe exatamente quem está aqui falando com vocês. E sabe exatamente quem está aí me ouvindo. E sabe exatamente as pessoas que vão me assistir posteriormente, vão me ouvir também. Então, é isso que importa. O que importa é justamente isso daí. Agora, eu não posso fugir de pensar o seguinte. Jesus foi se tornando uma decepção paulatina para os seus discípulos. Porque as pessoas aqui que, porventura, já fizeram terapia ou já estudaram psicologia, enfim, gostam dessas áreas, principalmente na linguagem da psicanálise, sabe que existe um termo freudiano chamado castração. E a castração ela é necessária acontecer para que a gente aprenda que nem sempre a vida será do jeito que a gente quer. Então a gente tem decepções, a gente tem tristezas, a gente tem reveses. E o processo de castração, ele vai ocorrendo desde o momento que você sai do útero da mamãe. Então ele vai acontecendo o processo de castração, que é justamente o processo de perda de bem-estar. Não é? De perda de bem-estar. Por isso que há uma tendência no ser humano de sempre retornar a um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, um lugar de conforto, um lugar onde ele não se responsabilize por si e alguém sim por ele, onde ele não decida por si ou se decidir, mas não quer que as consequências sigam esse processo e alguém tem que sofrer essa consequência por ele. Nós somos assim fugitivos eternos da situação. E Jesus Cristo ele também vai tendo essa posição de castrar os discípulos. Então, por exemplo, tem um texto aqui de Mateus, né, que é muito conhecido, do capítulo 16, onde Jesus Cristo começa a inquirir os seus discípulos acerca de quem as pessoas dizem que ele é. Capítulo 16, versículo 13 aí, até o 23. O que os homens dizem que eu sou? E aí eles começam a responder. Olha, uns dizem que é João Batista, outros Elias, Jeremias ou um dos profetas, enfim. Mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele, olha, não foi humanamente falando que você respondeu isso. Você está respondendo isso porque o Espírito Santo de Deus te revelou. Porque humanamente falando, você não pensa isso de mim. Porque você não vê em mim essa posição. E Pedro recebe essa palavra, ele percebe que ele acerta, ainda que não seja ele que acerte, mas o Espírito de Deus que fala através dele. E logo na sequência Jesus começa a falar acerca do que lhe espera em Jerusalém. E você não pode deixar de notar, no versículo 21, que Jesus diz o seguinte: convinha ele ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, olha aí, a trilogia, dos principais dos sacerdotes e dos escribas. Você não vê aqui, ó, o Pilatos, o Herodes, o César, o Império Romano. Que ele sabia que eles não tinham nada a ver com isso. Eles iam cumprir aquilo que o sistema religioso prescreveu que fosse cumprido. Então Jesus é executado pelo sistema romano, Jesus é executado pelo Império Romano, legislação do Império Romano. Porém, quem planejou, quem mentoreou, quem executou mesmo, foi o sistema religioso. Anciãos, escribas e os sacerdotes. Toda a classe religiosa principal é que é responsável pela morte de Jesus. E ele falando de ser morto, e aí o Pedro na hora, não, Senhor, isso aí não pode acontecer não. Que negócio é esse? O Senhor é o Cristo ou não é? E o Cristo diz que tem que permanecer para sempre, como é que o Senhor vem com essa história agora de que vai morrer? Isso aí não vai te acontecer nunca.
E aí há uma repreensão extremamente dura da parte de Jesus. Para trás de mim, Satanás, que você não conhece as coisas que são de Deus, mas apenas que são dos homens. Então, se Jesus hoje ouvisse muito sacerdote religioso pregando, ele ia dizer, esse aí é o Satanás falando, é o diabo. Por isso que eu estou falando, não adianta falar o nome de Jesus, não adianta falar o nome de Deus, não quer dizer absolutamente nada para mim, mas nada mesmo. Aliás, seria bom se alguns dissessem mesmo diabo, na hora que ele falasse Deus, porque o conceito de Deus e as ações dele são tão diabólicas que o diabo fica melhor ali naquela expressão. Então, vocês estão me entendendo ou não? Eu não quero que os irmãos fiquem escandalizados, não, mas que vocês precisam entender o que está sendo feito em nome de Jesus hoje, precisam. Faz parte do processo de castração da vida espiritual de uma pessoa. Então o Senhor Jesus, ele sabia com o que ele estava lidando. Sabia o que ia esperá-lo. E ele sabia que isso ia esperá-lo por causa das suas ações. As suas ações não eram suportadas. E por que não eram suportadas? Porque elas denunciavam um sistema falido da religiosidade que dominava as pessoas. É simples assim. As ações de Jesus, não só os discursos, mas as ações de Jesus denunciavam a falência de um sistema que era hegemônico, que era predominante, que era o sistema responsável pela direção da vida das pessoas, mas cujo sistema não tinha nada de Deus, a não ser o nome. O nome de Deus estava ali. Estava na mitra do sacerdote, o éfode estava lá, o peitoral estava lá, o urim e tumim estava lá, a veste sacerdotal, a franja da veste, a pomposidade toda, porque a religião gosta de pomposidade. A religião tem ojeriza de simplicidade, ela gosta de coisa pomposa mesmo. Então, assim, aquilo tudo estava lá, o paramento estava lá, a paramentação toda estava lá, a parafernália toda estava lá. Só que o mais importante não estava lá há muito tempo, que era a glória de Deus. E isso João também faz a denúncia. Muitos dos principais até creram em Jesus. Eles até creram, olha, esse homem, ele é de fato o Messias. É ele sim. Só que eles não confessaram Jesus. Por que eles não confessaram? Porque eles tinham medo de serem expulsos do sistema. E aí João complementa com uma coisa que eu sempre olho aquilo e fico preocupado comigo. Porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não dá. Não dá para ficar com as duas não, sabia? Tem que escolher. Não dá mesmo. Ou a glória de Deus ou a glória dos homens. E no sistema religioso o que predomina é a glória dos homens. Não é a glória de Deus. O sistema religioso não quer a glória de Deus. Porque a glória é de Deus e o sistema quer a glória para ele. Então não dá. E Deus falou, a minha glória eu não divido, não dou para outro. Então se tem alguém levando a glória, então esse alguém é diabólico. Porque Deus é que é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus, de fato. Mas Deus mesmo, entendeu? Não é só Deus no nome. Não é só Deus na expressão. Não é só Deus como uma coisa que se diz sem nenhuma espécie de compromisso com Ele. Então, Jesus Cristo foi mostrando que o reino de Deus havia chegado, mas ele não tinha nada a ver com o que eles esperavam. Que frustração, meus irmãos. Tanto que quando ele chama eles e diz, olha, vocês não podem beber o cálice que eu vou beber. Vocês estão brigando aí para ver quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem vai ser vice-presidente, quem vai secretariar. Mas, na verdade, eu não tenho... Em primeiro lugar, eu não tenho nem prerrogativo para dizer quem vai sentar para cá ou para lá. E segundo, eu vou falar para vocês logo a verdade. O que eu tenho diante de mim a encarar, o cálice que eu tenho para beber, vocês não conseguem beber agora. E Jesus estava falando justamente do processo, do enchimento do Espírito Santo que eles precisavam passar, porque depois disso é que eles teriam condição de sofrer por amor ao Evangelho, como eles sofreram. Mas ali, naquele momento, só com a força de vontade, só com a ânsia política religiosa, só com o sonho
dourado, né, do reino messiânico, não dava. Não dava, tanto que não dava, que na hora realmente que Jesus Cristo foi preso, o que aconteceu? Todo mundo sumiu. Já era todo mundo. Todo mundo esparramou. Não sobrou ninguém. Ninguém encara isso aí. Agora, tem um texto aqui de Lucas que sempre me intrigou, mas de um tempo para cá ele ficou iluminado. Iluminou a luz do Evangelho. Porque o Evangelho ele vai fazendo isso, ele vai iluminando outras partes para a gente. Versículo 38 aqui do capítulo 22 de Lucas. Eu acionei um cronômetro aqui para ficar de olho. Eu tenho 18 minutos ainda. Aguenta firme aí. Capítulo 22 de Lucas, versículo 38. Esse versículo aqui sempre me intrigou. Agora não intriga mais. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Sempre me intrigou isso aqui. Sempre me deixou assim preocupado. O que Jesus ouve dos discípulos, né, do colégio apostólico ali, os 12, eram mais íntimos, que eles possuem uma arma, 2 armas, né? E ele condescende com isso. Basta. Até ele fala no versículo 36 que aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre. O Donald Stamps, né, diz aqui na nota de estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal, que isso aqui é uma ironia da parte de Jesus. E ele foi preciso, é uma ironia mesmo. É uma ironia. E Jesus tinha um senso de humor incrível, só que ele era inteligente. Pessoas com senso de humor inteligente, eles dizem ironias que as pessoas duram séculos para entender uma ironia. Ele dá um toco em alguém e a pessoa demora séculos para entender que tomou um toco. Isso é próprio das pessoas inteligentes, das pessoas sutis, das pessoas perspicazes. E Jesus, extremamente. E aí, ele parece condescender com a ideia das espadas. E eu ficava pensando sobre isso. E na cena seguinte, o que você vê? Você vê Jesus orando intensamente, você vê Jesus sofrendo intensamente os momentos que antecedem o momento da prisão. E ele vai orar, e ele sofre tanto, ele fica tão angustiado. Ele é submetido a um processo de angústia tão intenso que o seu suor se torna gotas de sangue. É um processo químico extremamente difícil de acontecer. Acho que é hematidrose, uma coisa assim. É muito difícil um ser humano chegar nesse ponto de angústia, mas ele chegou, e a gente sabe disso, por quê? E ele pede aos 3 discípulos mais íntimos que fiquem com ele, vigiando, que orem com ele, ele volta lá, eles estão dormindo, ele retorna, eles estão adormecidos, e ele deixa eles dormirem, e de repente ele é surpreendido, né? Eles, na verdade, porque ele sabia o que estava esperando. Ele vai para aquela... Eu penso até que Jesus vai para aquela região, Jesus vai para aquele lugar ermo orar, porque quando vier os seus algozes lhe prender, pessoas inocentes não vão se machucar. Porque imagine se Jesus Cristo fosse preso lá no templo. Tanto que eles pensaram, vamos prender ele aqui. Só que aí, não vai dar por causa da multidão, porque o povo seguia Jesus. Então, se a gente for prender ele aqui, vai entrar um monte de gente querendo impedir, a gente vai ter que ferir pessoas. Então, o próprio Jesus, para prevenir as pessoas, ele vai para um lugar ermo e se permite ser encurralado porque ele quis
E ali ele ser preso de forma que pessoas inocentes não pudessem se ferir. E é interessante que no versículo 49 aí do capítulo 22 de Lucas, eles perguntam, né? Depois que o Judas dá o beijo em Jesus e percebe que houve a traição, Senhor, feriremos a espada? Vamos usar agora as espadas? E sem que Jesus permita, nós sabemos a informação que foi Pedro, ele tenta decepar a cabeça de um soldado que era do templo, né? Um servidor do templo, não era guarda romano, era um servidor do templo, e ele se esquiva, e então a orelha dele é decepada. E Jesus pega a orelha do cidadão e cola de novo. E aí eu entendi a ideia da mensagem da espada. Você pode ter, não pode usar. Não meter a espada em alguém porque não tem espada é fácil. Eu quero ver ter e não usar. Então ele queria ensinar isso para ele. Você pode até ter, mas vocês não vão usar. Esse é o segredo. Porque Jesus Cristo tinha todo o poder de evitar aquilo ali. Ele falou, se eu quisesse, eu podia agora pedir ao meu Pai, 12 legiões de anjos viriam aqui, meu amigo. Acabaria com isso aqui. Mas eu vim para isso. Não vou impedir. Então, esse segredo do reino de Jesus é um segredo que só quem se permite transformação, metanoia, conversão é que pode entender. O conceito de poder para Jesus não é o conceito de poder para nós. Entendeu? O conceito de poder para nós é fazer o que a gente quer. O conceito de poder para Jesus é tê-lo para não fazer o que ele quer. E aí, meu irmão, não tem adjetivo, não é só nobreza. Eu diria que o adjetivo mais correto para isso é o poder de não usar o poder. Ter o poder de não usar o poder. Ter o poder de destruir, mas construir. Ter o poder de condenar, mas absolver. Ter o poder de emitir juízo, mas perdoar. Ter o poder de se vingar, mas perdoar. É muito poder. É muita força. É muita nobreza. É muita galhardia. Eu não sei, não tem nem como adjetivar. Não dá para dizer o que é. Mas é uma coisa que não cabe nesse mundo, não cabe no mundo que nós vivemos. No mundo que nós vivemos, nós somos ensinados desde que a gente sai para a guerra da concepção do útero da mamãe a vencer a corrida. É ou não é? Na década de 90, essa mensagem se tornou famosa, né? Do espermatozoide vencedor. Então, você já é vencedor. Então, assim, o conceito de vencer é diametralmente oposto ao conceito de vencer para Deus. Porque para Deus o conceito de vencer é justamente perder na nossa ótica. É a capacidade de perder. É o que Jesus Cristo disse. Ninguém está tomando a minha vida de mim. Eu que estou dando. Eu tenho poder para dar a minha vida. E eu tenho poder para tomar de volta. Mas o poder para tomar de volta para a gente é óbvio. O que eu fico admirado é o poder para dar. O poder de tomar de volta está óbvio. Assim, vocês não lembram da provocação quando ele está na cruz? Salvou todo mundo, por que não salva a si mesmo? Por que não desce daí? Vocês estão vendo que a provocação, a gente só cresce, mas continua infantil? É a provocação infantil? É a provocação infantil. E ele não sabe o que eles estão falando. Não sabe o que estão dizendo. Então, assim,
Eu queria que você refletisse só por um momento, pelo amor de Deus, nisso tudo. Nesse reino que não chega com essa pomposidade. Quando os magos foram visitar Jesus, eles tiveram a visão, caminharam 2 anos de onde eles estavam até chegar em Jerusalém. Onde é que eles foram procurar Jesus? No palácio. Foi um rei que nasceu, onde é que rei vive? No palácio. Endereço errado. Esse rei não é um rei comum. É um rei que deixa de nascer no palácio para nascer no estábulo. Meu Deus, que contrassenso. Estão me entendendo? Então, tudo que você puder acomodar na lógica humana, na perspectiva do se dar bem do ponto de vista humano, é anti-evangelho. Para ser bem claro com você. Se você não guardar nada do que eu disse, olha, eu não gostei não. Não achei legal. Tudo bem. Fique à vontade. Mas assim, só guarde uma coisa. Tudo que você pensar que se der bem nesse mundo é anti-evangelho. Principalmente se for em nome da esperteza, principalmente se for em nome da sagacidade, principalmente se for em nome da falta de lisura, principalmente se for em nome da falsidade, se for em nome da bajulação, se for em nome da trapaça, se for em nome da ofensa, da injúria, da tramóia, do 3 cantos, do golpe. Tudo isso é anti-evangelho. Você pode sair bem lá do outro lado. Você pode estar bem, mas você vai estar bem do ponto de vista meramente mesmo humano. E do ponto de vista humano, desonrado, porque do ponto de vista humano, honrado também é feio. Então, o Senhor Jesus Cristo não operava dessa forma. Vocês estão enganados. Eu não vim aqui para dar golpe, eu não vim aqui para tirar o César lá do Império Romano, não vim para tirar o Pilatos, não vim para tirar o Herodes, eu não tenho nada com isso. Não tenho absolutamente nada com isso. Meu reino não é desse mundo. Eu não sou daqui. Agora, preste atenção, essa expressão é muito importante aqui. Agora não. Agora não é a hora de eu implantar o meu reino do ponto de vista visível. Agora não. Agora a decisão de me seguir é uma decisão do coração. É uma decisão da conversão. É uma decisão do propósito. É uma decisão para o sofrimento. Não é uma decisão para se dar bem. O que eu falei sobre o evangelho hoje para vocês é o seguinte. Quando Jesus chamava as pessoas para segui-lo, Jesus estava chamando as pessoas para uma vida de realidade, mas não era uma vida de benesse, segundo o ponto de vista humano, uma vida de se dar bem. Era uma vida de perseguição, era uma vida de ostracismo, era uma vida de problema. Vocês se lembram quando Jesus dá vista àquele cego? Os pais do cego com medo dos escribas, né? Eles não dos fariseus, eles não dizem. Pergunta para ele é maior, vai lá e vê com ele. Com medo de falar quem foi que curou, porque eles podiam ser detonados. Aí ele vai no cego, eles vão no cego. E o cego diz de forma muito clara. Então, assim, seguir Jesus era uma coisa de sofrimento. Hoje se segue Jesus para se dar bem. Hoje se segue Jesus para não ter problema. Hoje se segue Jesus para... Eu não sei, assim, sinceramente, que tipo de Jesus que nós estamos falando, se é do mesmo, entendeu? É aí que eu estou dizendo para vocês. A gente está pensando em instaurar o reino dos céus na terra e isso nem Jesus fez. E disse que não ia fazer. Você vai lá para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, vai lá no versículo 6. Quando Jesus diz, olha, vocês fiquem em Jerusalém. Não depois de muitos desses dias, vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Na hora, Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai devolver o reino para Israel? Chegou a hora, Jesus, agora sim, agora vai. Vou falar uma coisa para vocês, não convém vocês se meter nesse negócio. As estações e os tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder não é problema de vocês. Não queiram saber disso.
Fiquem lá até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Aí vocês vão ser testemunhas minhas na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Aí sim. Esse é o papel de vocês. Então assim, até ali, os discípulos de Jesus estão esperando a instalação do reino humano, não estão ainda entendendo o reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. Então, Jesus Cristo sofre tudo que ele sofreu justamente porque ele chama a gente para viver a vida real. Com as vicissitudes, com os problemas, com as dificuldades, com as tristezas, com as dores, com as angústias, mas com esperança no final. A esperança só está no fim. Porque só acaba no final mesmo. Durante a trajetória, durante o processo, durante a caminhada, durante esse trajeto, vai haver dor, vai haver angústia, vai haver problema, vai haver dificuldade, vai haver uma série de coisas. Só que a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no Senhor. Nós podemos nos dar momentaneamente bem aqui, de forma correta, com o fruto do nosso trabalho, com os esforços justos. Podemos desfrutar de boas coisas? Podemos, claro que sim. Só que essas coisas não podem, os nossos corações não podem estar nessas coisas. Essas coisas não podem dar o tom e ditar o ritmo da nossa vida. Porque essas coisas são transitórias, essas coisas são passageiras, como nós somos transitórios e como nós somos passageiros. Então, Jesus falava de um reino de paz, de prosperidade, de verdade, mas que não estava chegando para eles naquele momento. O que estava chegando naquele momento era um estilo de vida de súditos do reino, servindo as pessoas para posteriormente viverem nesse reino. E é o que ele fez. Ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, a gente observa a vida de Jesus e fica pensando, qual foi a parte do evangelho que o pessoal não entendeu? Qual é a parte que eles não compreenderam? Porque ele deixa isso de forma muito clara para a gente. Jesus não engana ninguém. Agora, o propósito dos judeus, né? Versículo 31. O Pilatos vai dizer assim, lá do capítulo 18 de João. Eu não vejo nada nesse homem que justifique condená-lo. Veja aí na lei de vocês, é a lei de vocês que está condenando. Então vocês se virem. E aí eles dizem, mas nós não temos direito, não é lícito para a gente matar pessoa alguma. Ou seja, a gente quer que ele morra, mas a gente não pode matar, senão a gente matava. Entendeu? Mas a gente não pode. O império impede a gente fazer isso. Então a gente não pode. Trouxemos aqui para vocês fazerem para a gente. Ué. Mas a gente não vê motivo para fazer para vocês. Mas por que fizeram? Aí você tem que procurar o texto que diz o seguinte. Quando os dois sacerdotes ameaçam Pilatos e dizem, se você não executar ele é porque você não ama César. E aí naquele momento, o Pilatos falou, para eu me salvar eu vou ter que matar. Senão esses camaradas vão lá, em Roma, vão pedir uma audiência com o imperador e vão de fato botar minha cabeça a prêmio. Porque eles vão dizer, olha, esse camarada aí não está cuidando lá da região conforme precisa ser cuidado. Porque tem um tal de Jesus que surgiu lá, dizendo que é rei dos judeus, e eles que acusaram Jesus disso. E ele não fez nada. E aí o que o imperador ia fazer? Porque eles tinham o povo na mão, eles tinham a religião e dominavam o povo. Então, é aquele acordo tácito por trás do bastidor. O império ia vir e ia tirar o Pilatos. E o Pilatos já estava mal das pernas, politicamente. Quando você estuda história, você sabe disso. Então ele precisava, vou ter que fazer isso. Vou ter que me submeter a isso. Mas eu vou lavar até a mão. Traz aí uma bacia, traz água aí que eu quero até lavar minha mão, porque eu realmente não tenho nada a ver com esse negócio. Esse homem não merecia isso, não. Eu não vi nenhum crime nele. Mas o sistema religioso, ele vê crime em quem fala a verdade. Ele vê como ameaça.
em quem denuncia os seus desmandos. Ele tripudia quem coloca a luz sobre ele, porque mostra os horrores que se fazem nos seus porões. O sistema religioso não suporta Jesus e não suporta ninguém que queira estar a serviço de Jesus, porque ele não pode suportar. E nenhum outro sistema pode suportar. Nenhum sistema teológico, nenhum sistema político, nenhum sistema religioso, nenhum sistema suporta. Porque a mensagem de Jesus é escandalosamente injusta aos olhos de qualquer um de nós. E nós hoje deveríamos dar glória a Deus, porque ainda bem que Ele não é justo segundo os nossos olhos em relação a mim. Porque tem dia que eu mesmo não me suporto. E eu fico pensando, já pensou se Deus fosse igual eu? No momento que eu digo coisas que não deveria dizer, no momento que eu penso coisas que não deveria pensar, no momento que eu ajo da forma que não deveria agir, Ele me eliminaria naquela hora. Mas não, Ele me perdoa, Ele me compreende, Ele me acolhe, Ele me abraça, Ele vai comigo. E vai com você, e vai com a gente. Porque Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. O reino dele não é desse mundo. Se fosse, Ele falou, os meus servos iam lutar. Ia haver aqui uma luta, né? Ia haver um banho de sangue. Mas não está havendo nada, você pode ver, está tudo tranquilo. Que o meu reino não é desse mundo. E eu sei do que eu vim fazer. Mas eu fico olhando, né, Jesus? Multiplica pães, a multidão vem, vamos fazer dele rei. Jesus se esconde, some, vai embora. E os discípulos, chateados, esperam até a noite, ele não volta. Eles descem para o mar. Vamos embora. Esse homem não quer poder, não. Se a gente continuar dessa forma, irmãos, nós corremos o risco de ser muito mal educados com Jesus. Os dois discípulos no caminho de Emaús tiveram uma surpresa, né? Eles iam falando mal de Jesus. Você vê, rapaz, a gente pensava que era aquele ali. Aquele a gente estava pensando que fosse. Mas o homem já foi, já era mais um. Se aproximam. Boa noite, o que é que vocês estão conversando aí entre vocês? Forasteiro, desinformado, não viu as últimas notícias, não? Está desatualizado? Está sabendo de Jesus, não? Ah, é? Jesus? O que tem? Isso é de uma sutileza incrível. Varão profeta, diante de Deus e do povo, poderoso em obras e palavras, mas hoje é o terceiro dia, foi condenado. Mas vem cá, mas não está na Bíblia que isso tinha que acontecer? Ele começa a mostrar. De novo, depois de 3 anos de ensinamento, ele vai de novo abrir o texto bíblico do Antigo Testamento inteirinho e caminhar com ele. Vou te ensinar tudo de novo, para vocês dois. E aí, quando chega na porta da casa, ele vai ver se eles pelo menos aprenderam a ser educados, né? Eles convidam, vamos entrar, está tarde, fica com a gente aí. Jesus fez de conta, o texto diz, que ele ia mais para frente. Só para ver se eles iam convidar, se eles tinham aprendido a ser educados. Convidam, Jesus entra. Não é? Vai repartir o pão, dá graça, vai repartir. Aí eles vêm. Aí os olhos abrem. E ele some. E eles dizem uma palavra que eu acho tão bonita. Por acaso, não ardia o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras? Estava doendo, mas estava ardendo o coração. É esse ardor que a gente precisa buscar. Mas não é um ardor emocional. É um ardor que, apesar da palavra estar sendo causticante, né? Ela está confrontando, ela está desafiando, ela está, na verdade, nos provocando, mas arde o coração de alegria, porque sabe que ali está as palavras de vida eterna. Ali estão as palavras de vida eterna. Então é isso que o crente precisa buscar hoje.
não é só massagear o ego, não é só palavras de autoajuda. Tudo isso é até bom, a gente gosta mesmo, como ser humano também gosta. Mas, sobretudo, palavras que saiam do coração de Deus para o nosso coração e que nos mostre a realidade. Se nós estivermos esperando o reino de Deus nesse mundo, meus irmãos, e se só esperarmos aqui, disse Paulo, somos os mais miseráveis dos homens. Porque realmente é um grande engano. A felicidade e a esperança do salvo, do crente, está na eternidade com Cristo. Porque essa vida é uma passagem. Essa vida é um sopro. Essa vida é um momento. É um hiato entre um estágio e a formação total, que é a eternidade. Isso não significa que nós não tenhamos responsabilidades, nós não devamos transformar o lugar onde nós estamos no melhor lugar possível, que nós não devamos transformar o ambiente numa coisa maravilhosa de se estar. No que depender de nós, eu acho que devemos lutar por isso, até porque somos súditos do reino de Deus e precisamos ter esse comportamento. Mas que saibamos de forma muito clara, a esperança total para o mundo está na implantação do reino de Deus de forma definitiva. E isso não é ainda agora. Mas vai chegar o momento em que o Senhor Jesus Cristo se manifestará e aí então não haverá mais separação. As coisas não vão ser mais aparentes, elas vão ser o que elas são de verdade. E eu quero que o Senhor nos dê graça e nos perdoe e nos mantenha nesse caminho para que nós sejamos súditos desse reino e participemos desse momento tão glorioso. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.